E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Aqui no Japão, alguns pacientes com coronavírus estão ficando atormentados com os efeitos colaterais dele, né? Mas vamos lá. Mais de 3 meses após o teste positivo para o coronavírus, um estudante adolescente na província de Chiba ainda está apresentando sintomas. Em meados de julho, ele ainda se sentia letárgico, ainda tinha febre persistente, dor de cabeça e dor no peito. Ocasionalmente, desenvolviam erupções na pele. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família, são todos muito bem-vindos, além de receber a notícia na sua casa. Mas continuando, achei que os sintomas desapareceriam em cerca de 2 semanas, depois que testei negativo para o vírus, disse ele. Estou preocupado que isso possa continuar para sempre. Exagerou, né? Mas vamos lá, continuando. Após o teste ser positivo, ele teve que esperar 20 dias em casa antes de ser internado em um hospital, pois não havia leitos disponíveis. Isso porque eles falam que o Japão não estava ali, né? Tipo assim, tinha leitos para todo mundo, para vocês verem como é que estava a coisa no princípio aqui, né? Ele teve alta do hospital cerca de 2 semanas depois e ficou em um hotel e em sua casa para recuperar. Mas ele foi hospitalizado novamente em julho porque sua condição não melhorou. Ele voltou para casa depois de receber alta do hospital, mas vai ao médico quando seus sintomas pioram. Ele disse que pretende voltar para a escola no outono, mas não tem certeza se estará em forma para fazê-lo. O adolescente está entre muitas pessoas que contraíram o novo coronavírus e continuam a sentir fadiga, dificuldade em respirar e outros sintomas, mesmo depois de terem se recuperado. Embora pouco se saiba sobre os efeitos de longo prazo do coronavírus, muitos casos suspeitos de efeitos colaterais foram relatados dentro e fora do Japão. O Ministério da Saúde decidiu lançar um estudo sobre o assunto desde agosto. Por isso que, minha opinião agora, tá? Que se você tomar a vacina do coronavírus, você está colocando o coronavírus dentro do seu corpo e você está vendo os efeitos colaterais que estão dando. Aí as pessoas podem falar, japonês, mas o coronavírus, a vacina é algo assim mais... Como é que fala assim? Como é que eu vou falar? Esqueci a palavra. É algo assim mais reduzido, né? Algo assim que foi tratado. Sim, mas ninguém sabe os efeitos que vai dar no corpo, porque eles estão fazendo as vacinas pressas. Estão fazendo os estudos, mas a longo prazo, e aí? O que vai dar? Né? Meu pensamento, tá? Agora voltando aqui à matéria. Mais de 7 meses se passaram desde que a disseminação de uma pneumonia viral de causa desconhecida foi relatada na cidade chinesa de Wuhan. Os efeitos de longo prazo do novo coronavírus permanecem desconhecidos, uma vez que ainda é uma doença nova, mas relatos de seus efeitos posteriores surgiram em todo o mundo. No Twitter, alguns usuários usaram mensagens com a hashtag Corona After Effects, reclamando de febre intermitente, tontura, fadiga e problemas de paladar e olfato. Um grupo de médicos em um hospital na Itália publicou resultados de seus estudos em 143 pacientes que receberam alta do hospital após se recuperarem do coronavírus, no Journal of the American Medical Association em julho. O estudo descobriu que quase 90% deles ainda apresentavam alguns sintomas. Pacientes foram questionados sobre suas condições, em média 2 meses após desenvolver os sintomas. 87% disseram que sofrem de um ou mais sintomas, como fadiga e dificuldades para respirar. Os sintomas mais comuns foi fadiga, com 53% deles dizendo que sentiam, seguido por dificuldades em respirar por 43%. Dores nas articulações com 27% e dor no peito com 22%. Alguns dos pacientes queixaram-se de tosse
e de um olfato prejudicado. 55% disseram ter 3 ou mais sintomas. O estudo envolveu apenas um pequeno número de pacientes em um hospital, hein? Você viu que eles já estão falando pequeno número, então já está mostrando essa quantidade de nhaca que está acontecendo. Disse um dos médicos: precisamos continuar monitorando os efeitos de longo prazo do coronavírus nos pacientes depois que eles receberem alta do hospital. De acordo com a mídia local, a Sociedade Respiratória Italiana também relatou em maio que 30% dos pacientes com coronavírus que se recuperaram da doença poderiam sofrer efeitos colaterais. Isso porque não é nem a vacina ainda. O relatório é baseado em dados sobre síndrome respiratória aguda grave, o vulgo SARS, que é causada por outro tipo de vírus, e casos de coronavírus na Itália. Os sobreviventes do novo coronavírus... Fala sobreviventes do coronavírus, é sacanagem, hein? Os sobreviventes do coronavírus correm o risco de efeitos colaterais nos pulmões pelo menos 6 meses, disse relatório. Os pesquisadores há muito apontam que o coronavírus danifica os pulmões dos sobreviventes, É sacanagem, pô. Um grupo de médicos de um hospital em Wuhan relatou que muitas opacidades em vidro fosco foram encontradas em imagens de tomografia computadorizada de pulmões de pacientes que foram hospitalizados por coronavírus entre janeiro e fevereiro e tiveram alta posteriormente. Então a tomografia, assim, só para a grosso modo, eles tiraram, faziam a tomografia e o troço ficava embaçado. Em junho, outro grupo de médicos de um hospital de Guangzhou, na China, publicou no European Respiratory Journal suas descobertas sobre o funcionamento do pulmão de 110 pacientes com coronavírus que receberam alta do hospital, excluindo aqueles com sintomas graves. Os resultados mostraram que cerca de 47% dos pacientes tinham anormalidades no funcionamento do pulmão e cerca de 25% só conseguiam respirar uma pequena quantidade de ar, apesar de terem níveis normais de oxigênio no sangue ao deixarem o hospital. Quanto mais graves os sintomas dos pacientes, mais graves são os danos aos pulmões, disseram os médicos. De acordo com Yasuhiro Setoguchi, um professor especialmente nomeado da medicina respiratória na Tokyo Medical and Dental University, alguns pacientes se recuperaram após ficarem gravemente doentes. Disseram que ficaram sem fôlego ao subir escadas e isso prejudica seus esforços ao retorno à sociedade. Acredita-se que a fibrose pulmonar seja a causa desse comprometimento do funcionamento do pulmão. Quando uma infecção por vírus desencadeia a tempestade de citocinas, na qual as reações imunológicas às infecções ficam fora de controle, as paredes de pequenas bolsas nos pulmões, chamadas bolsas de ar, são danificadas. Segundo o Setoguchi, os sacos de ar tentam reparar o dano, mas não conseguem se recuperar totalmente, tornando-se fibrótico. Os sacos de ar permitem que o ar entre e saia expandindo e contraindo. Ter muitos sacos de ar fibróticos dificulta a expansão dos pulmões, como se fosse um balão de borracha grosso, disse Setoguchi. Os efeitos colaterais do coronavírus não se limitam a danos nos pulmões. Masamitsu Sanui chefia a unidade de terapia intensiva no Centro Médico de Saitama, da Universidade Médica Shite. Ele disse que pacientes que foram admitidos em uma UTI após desenvolver pneumonia grave podem, em geral, apresentar redução do funcionamento cognitivo, incluindo memória e atenção, ou desenvolver depressão ou transtorno de estresse pós-traumático, além de declínio no funcionamento do pulmão. Um estudo publicado descobriu que cerca de 20% dos pacientes que sofriam síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA, que é causada por pneumonia grave e outros fatores, ficaram deprimidos 1 a 2 anos depois de sua recuperação, disse Sanui.
A SDRA também pode ocorrer após pacientes com coronavírus, desculpe, engasgou a língua, né, desenvolverem pneumonia grave. Acredita-se que uma combinação de fatores, incluindo tempestade de citocinas, comprometimento da consciência denominada delírio e hipoxia, contribuiu para o desenvolvimento da depressão após a recuperação da SDRA. O novo coronavírus também pode causar efeitos colaterais semelhantes, disse Sanui. Pacientes com coronavírus com pneumonia grave tendem a requerer longa hospitalização em uma UTI. Então precisamos prestar atenção a esses casos. Relatórios de suspeitas de efeitos colaterais levaram o Ministério da Saúde a iniciar um estudo sobre efeitos a longo prazo do coronavírus em cerca de 2.000 pacientes que se recuperaram dele em agosto. O Ministério vai coletar dados de 1.000 pacientes moderados a graves sobre seus sintomas subjetivos e funcionais do pulmão em 2 momentos, 3 meses e 6 meses depois de terem alta dos hospitais. Ele também pesquisará 1.000 pacientes leves e moderados sobre sintomas que persistem após serem liberados dos hospitais e realizará exames de sangue. As ambulâncias correndo. Provavelmente mais algum caso de hipertermia. Infelizmente, né? Mas continuando. O Ministério montou recentemente uma equipe de pesquisa e planeja continuar o estudo até março do próximo ano, para ajudar a desenvolver medidas para prevenir os efeitos colaterais e tratamentos para os sintomas. Só vai levantar um questionamento, né? Nisso aí tudo. Dependendo, no ato da contratação, na entrevista de trabalho, a pessoa vai perguntar: você já teve coronavírus? Por quê? Por causa dessa parte pulmonar. Porque dependendo do emprego, se os sintomas, os efeitos colaterais persistirem, dependendo do serviço, a pessoa não vai ter fôlego para fazer aquele serviço. E aí, como é que fica? Mas são alguns dos questionamentos que vão ser levantados daqui para frente, né? No novo normal, infelizmente, mas vai fazer o quê? Por isso que eu peço para vocês, usem sempre máscara, evitem aglomerações, lavem as mãos, tá? Higienizem sempre as mãos e usem máscara, porque se pegar coronavírus, olha a zinhaca que vai dar. Aí você vê que não passa da noite pro dia. Isso se passar, tá? Porque como é uma coisa nova, nem eles têm certeza de nada ainda, né? Mas fica aí, né? Fica a dica, como é que se diz. Se gostou da matéria, né? Deixa seu like, né? Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, além de receber a notícia na sua casa. E conhecimento e poder. E o bolo ficou pronto, que fez pim. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais. Para de me chutar. Eles ficam me chutando aqui, vocês estão vendo só. Vocês veem só. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.